Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, nasceu em 3 de março de 1953 no Rio de Janeiro. Iniciou a carreira jogando futebol de salão no Juventude de Quintino aos 14 anos, e posteriormente se transferiu para a base do Flamengo. Estreou no time principal em 1971 com vitória rubro-negra por 2-1. No primeiro jogo deu o passe do gol da vitória marcado por Fio Maravilha, imortalizado na música de Jorge Benjor. Em 1972, ainda no juvenil, participou de 2 jogos na equipe principal que seria campeã carioca daquele ano. Com isso, Zico ganha seu primeiro título nos profissionais. Em 1974, depois de passar por um intenso trabalho de ganho muscular, Zico finalmente se firmou na equipe titular jogando com a camisa 10. Foi novamente campeão carioca daquele ano, comandando a equipe rubro-negra, e no mesmo ano ganhou a Bola de Ouro da revista Placar como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas foi em 1978 que se iniciaria provavelmente a maior era do Flamengo. Comandada pelo Galinho, a equipe rubro-negra levantou o tricampeonato carioca. Em 1979, aos 26 anos, ele se tornou o maior artilheiro da história do clube, ao marcar contra o Goiás o 245º gol, superando o ídolo Dida. Em 1980, a equipe rubro-negra fez um grande campeonato nacional, que culminou com decisões históricas contra o Atlético Mineiro. Zico foi o artilheiro da competição, porém não pôde jogar a primeira partida pois estava contundido. A equipe sentiu muito a sua falta e o Flamengo foi derrotado por 1-0. No jogo da volta, já recuperado, o Galinho deu passe para gol, e fez o segundo do Flamengo na vitória de 3-2 sobre o Atlético. Zico e a equipe carioca conquistavam seu primeiro título nacional. Por conta do título nacional, o Flamengo teve direito de disputar sua primeira Libertadores. Na primeira fase, Flamengo e Atlético Mineiro terminaram empatados em todos os critérios de desempate. Foi realizado um jogo extra no estádio Serra Dourada, em Goiás. Foi uma partida muito polêmica, que se encerrou aos 37 minutos do primeiro tempo, devido à expulsão de 5 jogadores da equipe mineira. A partida foi encerrada, e o Flamengo avançou à semifinal, que era disputada em um grupo de 3 equipes. Apenas o vencedor de cada grupo passaria à final. Na fase seguinte, o Flamengo venceu todas as partidas, e fez a grande final da competição contra o Cobreloa do Chile. No primeiro jogo, vitória da equipe rubro-negra por 2-1, com 2 gols de Zico. No jogo da volta, a equipe chilena devolveu a derrota, vencendo a equipe carioca por 1-0. Por ter ocorrido uma vitória para cada lado, houve uma partida de desempate em Montevidéu, com vitória rubro-negra por 2-0, novamente com 2 gols do Galinho, que foi eleito o melhor jogador da competição. No mesmo ano de 1981, o Flamengo seria novamente campeão carioca, em cima do grande rival Vasco da Gama. Mas o jogo mais marcante dessa competição foi uma vitória de 6-0 sobre o Botafogo, devolvendo o placar de 9 anos atrás, sempre lembrado nos jogos entre as duas equipes pelos alvinegros. Ainda em 1981, o Flamengo foi disputar o Interclubes contra o lendário Liverpool, que tinha ganho 4 das últimas 5 edições da Champions League, e para muitos era o melhor time do mundo. A equipe carioca não tomou conhecimento dos Reds, e venceu por 3-0, o placar construído ainda no primeiro tempo. Todos os gols saíram de jogadas do Galinho.
Em 1983, Zico levantou sua terceira taça do Campeonato Brasileiro, vencendo o Santos na final. No primeiro jogo no Morumbi, vitória santista por 2-1. Na volta, Zico abriu o placar logo no início da partida, e o Flamengo aplicou um sonoro 3-0 na equipe da Baixada Santista. Porém, este campeonato ficou marcado também pela eliminação do principal rival nas quartas de final. O Flamengo venceu o Vasco no primeiro jogo por 2-1. Na volta, a equipe alvinegra vencia até aos 44 do segundo tempo, mas Zico empatou a contento eliminando a equipe Cruz Maltina. Em 1983, Zico mudou-se para a modesta equipe da Udinese da Itália. Para a temporada 83-84, a compra foi realizada por cifras próximas a 4 milhões de dólares, a maior transferência do país até aquele momento. Na primeira temporada, a equipe de Udine acabou em nono colocado e Zico marcou 19 gols, um a menos que o artilheiro da competição Michel Platini. O francês jogou 6 partidas a mais devido a uma lesão do Galinho. A temporada 84-85 foi marcada por muitas lesões, e Zico anotou apenas 3 gols na competição jogando apenas 15 partidas. A Udinese lutou para não ser rebaixada. O Galinho se desgastou com os dirigentes da equipe italiana que prometeram um time competitivo. Ao fim da temporada, retornou ao Flamengo. Em todas as competições disputadas com a equipe de Udine, Zico marcou 57 vezes e foi eleito pelo jornal La Repubblica em 2006 o melhor jogador brasileiro a atuar na Itália, à frente de craques como Falcão, Careca, Ronaldo Fenômeno e Kaká. No segundo semestre de 1985, o Flamengo, através de apoio de algumas empresas, paga a Udinese o valor de 2,5 milhões de dólares e traz de volta o seu principal ídolo. No primeiro jogo oficial após o seu retorno à Gávea, o Flamengo vence o Bahia por 3-0 com Zico anotando um dos gols rubro-negro. Porém, o ano de 1985 seria cruel para o Galinho. Em uma partida contra o Bangu, Márcio Nunes, em uma entrada desleal, causa uma contusão gravíssima em Zico, que teve que passar por 3 cirurgias no joelho esquerdo ao longo do processo recuperatório. Foram meses difíceis para o atleta, que nunca se recuperou de forma definitiva da grave contusão. Em 1986, muitos já consideravam o Galinho como um ex-atleta de futebol, mas mais uma vez ele demonstrou por que é considerado o maior jogador da história do Flamengo. Foi campeão carioca daquele ano, e no ano seguinte, 1987, venceu o módulo verde da Copa União, que continha os principais times do futebol nacional, e que para muitos foi o tetracampeonato brasileiro do Flamengo, mas segundo a Justiça brasileira, o campeão brasileiro daquele ano é o Sport de Recife. Trata-se de um imbróglio com relação às regras pouco claras daquele ano e não é tema desse vídeo. Em 1988 e 1989 não foram anos bons para a equipe de Zico, que pendurou as chuteiras no segundo semestre de 1989. No Flamengo, Zico jogou 732 partidas e marcou 509 gols, o maior artilheiro disparado, sendo Dido o segundo com 264 gols. Zico também é o maior artilheiro do Maracanã com 333 gols. Em 1991, Zico foi convidado a jogar no futebol japonês, para ajudar o país a realizar mudanças estruturais no futebol. Ele atuou pelo Sumitomo Metals, que depois se transformaria no Kashima Antlers. O Galinho é apontado como uma das maiores razões para a popularização do esporte no país. Para se ter uma ideia de como o esporte era incipiente na ilha, o primeiro campeonato nacional japonês foi disputado somente em 1993. Nesse torneio, a equipe de Zico foi vice-campeã, perdendo a final para o Verde Kawasaki. Na partida final, Zico foi expulso, o que contribuiu para sua equipe não levantar a taça. Em 1994, no último ano do Galinho como profissional, o Kashima Antlers ficou em terceiro lugar da competição. No Kashima Antlers, Zico jogou 75 partidas e marcou 56 gols. Ele foi tão marcante no país que até hoje, em jogos da sua antiga equipe, a torcida local levanta faixas para homenagear o Galinho.
Zico estreou na seleção brasileira em 25 de fevereiro de 1976 contra o Uruguai em Montevidéu. A equipe brasileira venceu os donos da casa por 2-1. E Zico, vestindo a camisa 8, fez um dos gols. Na época a camisa 10 era de Roberto Rivelino, outro ídolo eterno. Em 1978 Zico iniciou como titular da equipe, mas por razões físicas perdeu a vaga no terceiro jogo para Jorge Mendonça, na terceira partida da fase de grupos. Passou a entrar na equipe no decorrer dos jogos. Marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo contra o Peru de pênalti. Na partida contra a Polônia sofreu um problema muscular e ficou fora do restante da competição. O Brasil ficou em terceiro lugar no torneio. Na Copa de 82, Zico participou de uma equipe que iria encantar o mundo ao lado de outros gênios como Sócrates e Falcão. Essa equipe é lembrada até hoje como um dos melhores futebol jogado em Copas do Mundo. Zico marcou 4 vezes na competição. Seu primeiro gol marcado foi contra a Escócia de falta, marcou 2 vezes contra a Nova Zelândia, fez seu último nessa Copa contra a Argentina em uma vitória maiúscula da equipe brasileira. Participou de outros gols com assistências iniciando jogadas de gol. O Brasil foi eliminado pela Itália devido a algumas falhas defensivas. Temos um vídeo falando dessa grande seleção no canal. Em 1986, Zico chegou à competição com muita desconfiança devido à grave contusão sofrida no ano anterior, foi reserva em toda a competição entrando durante as partidas. Não marcou gols na competição e é crucificado por perder um pênalti no jogo contra a França que o Brasil foi eliminado. Jogou pela seleção principal 88 partidas e marcou 66 gols. Infelizmente não ganhou títulos expressivos pela seleção brasileira, fato que não condiz com o seu talento. Para muitos Zico é o melhor jogador brasileiro depois de Pelé. O próprio Rei em entrevista foi perguntado qual era o melhor jogador brasileiro que ele viu, e o primeiro nome citado foi o do Galinho. Zico foi um gênio da bola e deve ser reverenciado por onde passa, não só pelo futebol que jogou, mas pela forma como conduziu a carreira e a vida pessoal. Um craque dentro e fora de campo. De placa! Ele é fenomenal! Ele é gênio! Obrigado por assistir. O Futebol Histórias é um canal dedicado a resgatar os melhores momentos desse esporte. Publicamos novos vídeos todas as semanas. Ajude-nos a crescer inscrevendo-se, dando um like e ativando o sininho de notificações.